Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, dia de Inter e Roma pelo Campeonato Italiano. A gente vai acompanhar este jogão na tela do NS Futebol agora para vocês. Seguinte, como tende a ser o jogo, o que tende a acontecer nesse jogo de acordo com o histórico das duas equipes nessa mesma competição. Você tende a ter uma Inter favorita pelo estilo de jogo, 63-55. São duas grandes equipes do campeonato italiano. Duas equipes que vêm jogando bem. Você tem uma Roma em melhorias, então você começou mal e já vem recuperando. E você tem uma Inter já consolidada desde o final da temporada passada. E só vem mantendo e aprimorando esse modelo. Então assim, você tem um Lautaro em alto nível, mas você tem um Thuram assim, ajustando a equipe ao estilo de jogo. Você passa a ter um Dumfries atuando muito bem, mas você tem o Carlos Augusto que também está se adaptando. Então você tem peças ali se adaptando à situação, que vieram agora nessa janela de transferência, mas você tem uma equipe já consolidada e uma equipe da Roma que boa parte está mudada. Então assim, você precisa ainda do encaixe do Lukaku, com o Dybala, você precisa ali também entender as funções dos meio-campistas, principalmente no modelo do Mourinho. Então assim, uma situação onde vai se adaptando, tá? Então você tem aí o 63-55, que de ponto de partida dá um amplo favoritismo para a Inter, mas é um grande jogo, tá? Um dos melhores jogos do campeonato italiano, provavelmente. Quando você vai para o mando de jogo, você tem uma queda das duas equipes. Então você cai a Inter de 63, que é o total da competição, para 60, mas você tem uma grande queda da Roma jogando fora de casa, de 55 para 48. Então esse recuo das notas deixa o favoritismo ainda maior para a Inter, principalmente por conta do cenário. E se a gente for pegar esse cenário, como tende a ser o jogo? E aí é um jogo muito legal, estrategicamente, da gente acompanhar. Vamos começar pela recuperação. Então você tem uma Roma que pressiona mais, recupera essa bola mais vezes, que tenta mais passes, mas que tem tido dificuldade na hora da progressão. Então o que isso quer dizer? Eu pressiono, recupero mais vezes. Eu tenho ação de desarme, eu tenho ação de interceptação, recupero essas bolas. Quando eu consigo recuperar, eu até vou conseguir realizar os passes. Mas esses passes não são tão para frente. São mais passes de recuo ou lateral. E aí está o grande problema, porque se eu tenho que fazer esse recuo, quer dizer que a tentativa de velocidade que eu imprimi na hora da recuperação não está ocasionando velocidade no ataque. Seja uma velocidade constante progredindo ao gol ou uma ação mais rápida, né, de fato. Então esses dois cenários você vai ter aí uma dificuldade inicial da Roma contra a Inter, principalmente, mas de maneira geral nesse cenário da Roma. Quando a gente vai para o momento da finalização, você tem uma vantagem da Inter no número total de finalizações certas e na taxa de conversão. Então você tem uma Inter que chuta mais vezes, ou seja, eu fico menos com a posse, eu pressiono menos, exploro mais os espaços, finalizo mais. Finalizo mais, converto mais. Então, não só o número de finalizações totais é maior, mas a qualidade da finalização também é maior por parte da Inter. Quando a gente desce para sofrer a finalização, ou seja, como eu vou me proteger da finalização adversária, aí é outro ponto, onde, seja por bloqueio ou pela defesa do goleiro, a Inter vai melhor. Então, tem desses 4 cenários mais importantes, a Inter vai melhor nos 4. Nos cenários que compõem o modelo de jogo como um todo, aí você tem a Roma tentando pressionar, mas ainda tendo dificuldades no momento em que está em posse da bola e de criar essas situações, principalmente jogando fora de casa. Inter como um todo em azul, Inter jogando como mandante em laranja. O que modifica, né? Você tem a Inter jogando em casa com menos pressão para recuperar essa bola. Você tem uma Inter com menos passe e com menos progressão, que até finaliza um pouco mais jogando em casa do que no total da competição, que até converte um pouco mais, mas que se protege um pouco pior. Se protege melhor jogando fora de casa do que em casa. Então, parte dessa proteção está relacionada à recuperação da posse. Então, se a Inter consegue implementar uma recuperação mais rápida, se protege melhor. Mas, ao mesmo tempo, muitos passes interferem negativamente. Então é um equilíbrio, um ajuste fino para cada jogo, de você saber pressionar, recuperar, e no caso da Inter, que joga muito pelos espaços, né, de progressão rápida pelos espaços, saber explorar esses espaços criados pelo adversário, tá?
Quando a gente vai falar da Roma, a gente tem a Roma no total da competição em azul e uma Roma jogando fora de casa em laranja. Uma Roma que tenta pressionar, mas ao tentar pressionar, inverte a lógica da Inter, né? Eu pressiono mais, eu recupero mais, mas quando eu sofro a finalização, eu sofro com maior qualidade do adversário. Uma Roma que tenta ficar com a posse em alguns momentos, mas que encontra dificuldade de finalização e de qualidade dessa finalização. Então, os ajustes da Roma, mais do que no modelo de jogo que está implementando, na última parte, na hora de bloquear e na hora de atacar. Então, assim, na hora de finalizar, né, no caso. Então, você tem um ajuste fino a ser feito de uma equipe já consolidada, que é a Inter, e ajustes mais grosseiros, no sentido de serem mais visíveis, da Roma nesse momento, mas que está indo para um bom caminho de médio ou longo prazo ao longo dessa temporada. Então, assim, para algumas competições a Roma tende a estar ali disputando algo, tá? Vamos só voltar rapidinho nessa tabela, porque é o seguinte, pelo número alto de tentativas de finalização das duas equipes e número alto de taxa de conversão, né, obviamente maior da Inter do que da Roma, a gente tende a ver um jogo com gol de ambas as equipes. Então, se eu tendo a ver um jogo com gol de ambas as equipes, quem faz o primeiro aumenta a tendência de empate e vitória da própria equipe. Então, se a Roma, por exemplo, faz o primeiro gol, ela aumenta a chance muito de empate e aumenta menos a chance de vitória dela, mas aumenta. Se a Inter faz o primeiro, aumenta mais a chance de vitória da Inter e aumenta também a chance de empate, diminuindo a chance de vitória da Roma. Se sai um segundo gol das duas equipes, né, você tem aí, de fato, uma consolidação de quem é o favorito em relação ao outro. Então, a gente está olhando para um grande jogo que tende a ter um volume legal de gols e, principalmente, tende a gerar um excelente entretenimento nesse final de semana esportivo para você. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.